Às vezes, a vida nos leva para dentro do barco com Jesus. E ainda assim, a tempestade vem. No estudo de hoje, Mateus 8, 23 a 27 nos mostra discípulos experientes, cercados pelo medo, enquanto o vento sopra forte e as ondas parecem maiores do que a fé. Jesus está presente, mas o coração deles ainda luta para confiar. Este trecho não fala apenas sobre uma tempestade no mar. Fala sobre as tempestades dentro de nós. Sobre o medo, a ansiedade, o desespero e a pergunta silenciosa: será que ele se importa? Que ao caminhar por esses versículos, você se permita ouvir a voz que acalma o vento. E também o coração. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Leitura do texto bíblico de Mateus 8, 23 a 27. Versos 23 e 24. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Versos 25 e 26. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então ele lhes disse: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Verso 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O mar da Galileia era conhecido por suas tempestades repentinas. Por estar localizado abaixo do nível do mar e cercado por montanhas, mudanças bruscas de vento eram comuns e perigosas, até mesmo para pescadores experientes, como alguns dos discípulos. Jesus já vinha realizando milagres e ensinando multidões. Agora, ele convida os discípulos a atravessar o mar com ele, mostrando que seguir Jesus não significa ausência de tempestades, mas presença dele no meio delas. Seguir Jesus não impede a tempestade. O texto começa dizendo que os discípulos seguiram Jesus para dentro do barco. Mesmo assim, a tempestade veio. Isso nos ensina que obedecer a Jesus não nos isenta das dificuldades. A diferença não está em não enfrentar tempestades, mas em quem está conosco dentro do barco. Jesus dorme, mas não está ausente. Enquanto o barco quase afunda, Jesus dorme. Isso não significa descaso, mas confiança total no controle do Pai. Às vezes, sentimos que Deus está em silêncio no meio do caos. Mas o silêncio de Jesus não é ausência, é soberania. Confiar em Deus quando o medo bate à porta. A tempestade faz os discípulos pensarem que tudo vai acabar. O medo fala mais alto do que a fé naquele momento. Muitas vezes, isso também acontece conosco. Diante de situações inesperadas, o coração se enche de perguntas, insegurança e preocupação com o futuro. Um exemplo disso foi quando engravidei da minha filha mais nova. Naquele momento, eu estava desempregada e tinha acabado de sair do trabalho. Quando eu e meu marido vimos o resultado positivo do teste, o primeiro sentimento que veio foi o medo. Pensávamos: como vamos fazer o enxoval? Como vamos suprir tudo o que ela vai precisar? Então decidimos orar. Colocamos aquela situação diante de Deus e pedimos que Ele nos abençoasse e nos desse tudo o que fosse necessário para a chegada da nossa filha, porque cremos que o Deus que envia os filhos é o mesmo Deus que envia a provisão. E assim aconteceu. Deus usou várias pessoas para nos abençoar. Nossa filha recebeu tudo, desde sabonete até carrinho de bebê. Nada faltou. Essa experiência nos ensinou que, mesmo quando o medo surge, Deus continua no controle. A provisão pode não vir da forma que imaginamos, mas ela sempre vem no tempo certo. Assim como no barco, Jesus pode parecer em silêncio, mas ele nunca deixa de cuidar. A fé que aprende em meio à tempestade. Jesus repreende os ventos e o mar, e tudo se acalma. Mas antes, ele confronta a fé dos discípulos. A tempestade revela onde nossa confiança está. Muitas vezes, é no meio do caos que aprendemos quem Jesus realmente é. Quem é esse Jesus? O texto termina com uma pergunta poderosa: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade não foi apenas um desafio, foi uma revelação.
os discípulos conheceram um Jesus maior do que imaginavam. Esse texto nos faz refletir. Como temos reagido quando as tempestades surgem? Temos acordado Jesus apenas no desespero ou confiado antes do medo dominar? Temos permitido que as dificuldades revelem quem Jesus é para nós? A presença de Jesus não impede o vento, mas garante que o barco não afunda. Jesus continua soberano, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele acalma o que está ao nosso redor e, principalmente, o que está dentro de nós. Que aprendamos a confiar, mesmo quando o céu escurece e as ondas se levantam. No próximo estudo, veremos como Jesus liberta e restaura vidas que pareciam completamente dominadas pelo caos. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque mesmo quando enfrentamos tempestades, o Senhor continua conosco no barco. Muitas vezes o medo fala mais alto, as ondas parecem fortes demais e o nosso coração se enche de insegurança. Mas hoje nós escolhemos confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Nos ajude a lembrar que a tua presença é maior do que qualquer vento contrário. Acalma o que está ao nosso redor e, principalmente, o que está dentro de nós. Nos ensine a descansar em Ti, a clamar sem vergonha e a confiar que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que a nossa fé cresça mesmo em meio às dificuldades. Entregamos nossas tempestades em Tuas mãos, certos de que o Senhor é poderoso para trazer paz. Em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus pode usar essa mensagem para alcançar um coração que precisa de esperança hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar caminhando com a gente, estudo após estudo. Entre também nos nossos canais do WhatsApp e do Telegram, onde compartilhamos os estudos completos e conteúdos para o dia a dia. E nos siga no Instagram para acompanhar tudo de perto. Os links estão na descrição do vídeo. Seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa.